today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos sobre interações mecânicas. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês rapidinho a respeito da força elástica, ou lei de Hooke, que é uma outra aplicação, que é uma outra interação mecânica que vai surgir entre os objetos com aplicações diretas das leis de Newton. Beleza? O que é essa lei de Hooke? O que ela fala? A lei de Hooke está relacionada com a força elástica, ou seja, ela está relacionada com a força que é transmitida a um determinado objeto, que é transmitida a um determinado corpo, através, por exemplo, de uma mola. Beleza? Entre outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: eu vou pegar um determinado corpo, determinado objeto, vou prender esse objeto a uma mola qualquer. Quando eu provocar uma deformação nessa mola, vai surgir uma força elástica na mola que vai ser transmitida ao objeto, e essa força elástica ela vai ser sempre proporcional à deformação que essa mola vai ter em função da força que eu apliquei sobre essa caixa. Tá? Isso foi estudado pelo físico britânico Robert Hooke, e ele observou que o comportamento dessas molas, né, ele observou que o comportamento da força elástica, melhor dizendo, é diretamente proporcional à deformação que a mola vai ter. Matematicamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que a força elástica que vai surgir em função da deformação da mola, ela é diretamente proporcional a essa deformação que vai ter. Então ele representou a força elástica que surge, que é transmitida ao corpo através da mola, como sendo um produto da constante elástica da mola e a deformação que essa mola tem. E aqui ele ainda colocou um sinal negativo. Esse sinal negativo ele colocou para mostrar o seguinte, que essa força elástica ela é uma força restauradora. O que isso significa? Significa dizer que a força elástica e a deformação vai sempre possuir sinais contrários. Tá? Dos nossos estudos, nas nossas resoluções de problema, a gente não precisa representar esse sinal negativo. Eu posso colocar a força elástica como sendo simplesmente um produto de K vezes X. Mas é importante que você saiba o seguinte, que essa força elástica ela é restauradora, ou seja, ela é sempre contrária à deformação e ela é sempre proporcional a essa deformação, beleza? Além disso, você está falando aí que a minha força elástica ela é diretamente proporcional à deformação, que ela é uma força restauradora, mas o que significa isso? O que isso significa matematicamente? Significa justamente aplicar essa equação. Então, quando a gente olha para essa equação aqui, que a força elástica é igual ao produto da constante elástica vezes a deformação, eu estou vendo aqui o seguinte, que essa equação é uma equação de primeiro grau. Então, se eu for representar essa equação por meio de um gráfico, eu vou ter um gráfico que vai ser sempre uma linha reta crescente. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando eu tiver uma deformação x, eu vou ter uma força F. Se eu tiver uma deformação de 2x, eu vou ter uma força que vai ser 2F. Se eu tiver uma deformação que é de 3x, eu vou ter uma força que é de 3F. Então isso significa dizer que a minha força elástica ela é diretamente proporcional à minha deformação. Significa dizer que a minha deformação, à medida que a minha deformação for aumentando, a minha força elástica também vai o quê? Vai aumentando sempre na mesma proporção. Então, x implica uma força em F, 2x implica uma força de 2F, 3x de 3F, 4x de 4F, e assim sucessivamente. Beleza? Uma outra coisa que a gente precisa entender com relação aos nossos estudos sobre a força elástica é com relação a essa constante elástica. O que é essa constante elástica? Essa constante elástica é uma característica da mola. Cada mola vai apresentar uma determinada característica, vai apresentar uma determinada constante elástica,
certo? E essa constante elástica, ela depende do material de que a mola é feita, depende do comprimento da mola, depende da temperatura da mola, da espessura dos anéis, certo? Então, ou seja, cada mola vai apresentar uma determinada constante elástica. São, por exemplo, se uma mola apresenta uma constante elástica de 10 newtons por metro, por exemplo, as outras molas não necessariamente vão apresentar essa mesma constante elástica. Isso vai depender das características dessa mola, tá? Então, ou seja, que isso fique bem claro na cabeça de vocês. E para a gente fechar essa videoaula aqui, no sistema internacional, a gente vai trabalhar sempre com a força, com a nossa força elástica. Como ela é uma força, então ela vai ser sempre dada em newtons. A nossa constante elástica, ela vai ser dada em newtons por metro. E o nosso x vai ser dado em metros. Toma bastante cuidado com isso, tá? Eu gosto da seguinte regrinha na hora de for resolver o exercício. Eu gosto de observar a minha constante elástica. Se a minha constante elástica está no sistema internacional, então a sua força tem que estar no sistema internacional e a sua deformação também no sistema internacional. Se a sua constante elástica não está no sistema internacional, por exemplo, em newtons por centímetro, então deixe sua força em newtons e a sua deformação em centímetros, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte, essa nossa segunda videoaula sobre as interações mecânicas, que é sobre a força elástica. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Estudem, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula, onde eu vou falar sobre as forças de atrito. Então, abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.